Paz, Senhor Bros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Uma Semana com Filipenses. Sem mais delongas, já pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotação e vamos ler comigo a continuação do capítulo 2. A gente vai ler agora do 12 ao 16. Vamos lá. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Nesse pedaço aqui a gente percebe que Paulo está concluindo aquilo que ele começou no finzinho do que a gente viu ontem. Aquele texto que eu falei que era o texto bonito, que falava da cristologia, que era completo em si, blá 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 blá. Então se você não vê esse vídeo, é só você apertar aqui no card pra você ser direcionado pra lá e entender direito tudo isso que eu quero dizer. Mas pra você que tá com a matéria em dia, bonitinho e tudo mais, a gente consegue perceber que é uma conclusão daquele pensamento que ele abriu, onde ele mostra o exemplo de Cristo, o exemplo de humildade dele para o povo de Filipos, para que eles imitassem isso, e Paulo traz esse exemplo pra realidade deles. Não é aquela coisa só vazia, que você fala, mas você não traz pra uma aplicação pessoal. Como você pode executar isso no seu dia a dia. Paulo pegou, desenhou o que Jesus fez, como que ele fez tudo mais, e agora ele pega e coloca de uma forma mais clara e nítida de como eles podem aplicar isso no dia a dia, na vida cotidiana deles. Então ele exorta os irmãos e irmãs a viverem em amor, o mesmo amor que é visto em toda a vida de Jesus. Como a igreja podia consertar os problemas que ela estava tendo, ressaltando sempre que o exemplo de Cristo é o que nos guia, o exemplo de Cristo é a resposta, porque se a gente imita Cristo, se a gente segue nas mesmas pegadas de Cristo, esses problemas começam a ser solucionados, porque ocorre uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de sentimentos e tudo mais, e isso facilita com que todos esses problemas de comunhão e unidade sejam solucionados de uma vez. Ele ressalta aqui que quando a gente tem o caráter de Cristo, nós somos luzeiros na sociedade onde a gente está. Com a transformação que Cristo nos faz, nós conseguimos ser luz, conseguimos resplandecer no mundo caído, no mundo escuro. Nós somos instrumentos de esperança e de salvação para esse mundo. O amor de Cristo emanando de nós, a salvação de Cristo resplandecendo em nós. E isso a gente faz guardando a palavra e preservando a palavra. E preservar não é no sentido de você pegar para si, guardar as 7 chaves e não falar para ninguém, não mostrar para ninguém, não. Então preservar no sentido de você compartilhar, como se alguém estivesse chegando na sua casa, um hóspede, um amigo que você tem, e você vai compartilhar algo precioso com essa pessoa. Você preservou essa coisa para essa pessoa. É assim que é esse preservar. A gente às vezes entende essa palavra de uma forma meio errada e a gente dá vazão para ficar fechado no nosso mundo. E não, é na questão de compartilhar, de dar pro outro também. Aquilo que eu recebi, eu vou repassar também para outra pessoa. Porque eu quero que essa pessoa sinta o que eu sinto, tenha as experiências que eu tive, tenha a salvação que eu tenho. Ressaltando mais uma vez a importância da gente fazer a nossa parte. Nós temos uma tarefa como igreja, uma missão a desempenhar. Agora a gente vai continuar e fechar o capítulo 2. Então nós vamos ler agora do 17 ao 30, que diz assim: E ainda que seja oferecido por libação como sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos. E estava muito angustiado,
avisado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Uma coisa aqui que eu quero deixar como se fosse um pop-up para vocês aqui, é que a gente só consegue viver em Filipenses 1:21 ou 2:21. Os dois não dá. Filipenses 1:21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E em Filipenses 2:21 diz, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Como Jesus mesmo já falou, não dá para agradar dois senhores. Ou você vive uma vida onde viver é Cristo e morrer é lucro, ou você vai pra turma que quer buscar o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Os dois não dá. E é importante a gente ressaltar isso porque Paulo coloca esses dois homens aqui como pessoas que estavam vivendo Filipenses 1:21, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Ele fala que tá mandando Timóteo até eles, e ele ressalta que Timóteo é um cara idôneo, mesmo ele sendo jovem. A gente depois, nas próprias cartas a Timóteo, a gente percebe que Timóteo era jovem e mesmo assim era idôneo. Coloca que Timóteo serviu ao evangelho e não a Paulo, mas serviu ao evangelho junto com Paulo. Mostra a importância desse menino, mostra que esse menino era ponta firme, ele sabia o que ele tinha que fazer, a missão que ele tinha. Era um cara realmente que você provavelmente ia gostar de ter ele por perto. E ele também fala de Epafrodito. Lembra que no primeiro episódio eu falei que a igreja de Filipos teria mandado um membro para levar suprimentos para Paulo? Então, esse membro era Epafrodito. E Epafrodito foi acometido de uma doença, a gente não sabe que doença era essa, mas foi uma doença de quase morte. E você percebe que eles ficaram sabendo da doença de Epafrodito e Paulo soube de que eles souberam da doença e que ficaram tristes lá, que eles ficaram meio tipo, meu Deus, como assim? E cara, da onde Paulo tava, que como os estudiosos eu falei no primeiro vídeo, acreditam que ele tava em Roma. O trajeto de Filipos pra Roma era um espaço grande pra bexiga, então pensa, nisso, de mandar a notícia de Roma pra Filipos, de Filipos pra Roma, pelo menos 3 meses comeu aí. Então você percebe quanto tempo esse homem ficou doente. Esse homem ficou muito tempo doente, mas mesmo assim você percebe Paulo ressaltando que ele tava muito convicto do propósito dele, que ele não tinha medo, que ele sabia que ele tava vivendo pra Cristo. Ele dá honra pra Epafrodito, como a gente falou no vídeo de ontem, ele coloca Epafrodito acima dele mesmo, e é muito lindo a gente perceber essa relação dos dois. Nesse pequeno texto que ele aparece, a gente percebe que ele era um homem que amava a Deus e que amava o próximo. E aí, por que Paulo teve que dar toda essa explicação, falando que ele ia mandar Timóteo, falando que ele ia mandar Epafrodito de volta? Porque, olha, os estudiosos acreditam que Epafrodito teria sido mandado pra não voltar. Era pra ele servir a Paulo, não era só pra ele levar mantimentos a Paulo, mas era pra ele servir a Paulo até, tipo, o fim dos seus dias. Era uma coisa meio assim, então a igreja meio que não esperava a volta dele. E por Paulo tomar essa decisão de, tipo, cara, não, você quase morreu, volta pra lá, até pro pessoal se regozijar na sua vitória e tudo mais. Então Paulo tem essa decisão de mandar ele de volta, então ele explica tudo isso. Olha, eu tô mandando ele de volta pra ir, porque como vocês sabem, aconteceu isso, isso e isso, então regozijem-se com ele. Porque podia dar um burburinho no povo de falar, mas não era pra Epafrodito voltar. Tá voltando cedo demais, era pra ele ter ficado lá. Timóteo também não era pra vir agora, tá muito cedo pra Timóteo voltar. Então Paulo, ele conhecia, né, os filhos que ele tinha, então ele já meio que já, não, pera aí, deixa eu já tentar dar um jeito aqui pra não ter esses burburinhos, então ele já explica o porquê. Ele tava mandando tanto Timóteo quanto Epafrodito, porque Epafrodito tava disposto a lançar a sua vida na causa de Cristo. Ele não tava com reservas diante disso. E depois de tudo isso, a gente começa a perceber que nós precisamos ser homens e mulheres dispostos a investir na vida do outro. Porque as 3 pessoas que aparecem nesse capítulo, tanto Paulo, quanto Timóteo, quanto Epafrodito, eram pessoas que estavam dispostas a abrir mão de si mesmos em favor do próximo. Epafrodito estava disposto a morrer servindo a Paulo. Timóteo também tinha esse sentimento. Paulo tinha esse sentimento de se dar em prol da igreja que ele tinha plantado, dos irmãos daquela igreja e tudo mais. Então nós precisamos ser essas pessoas que estão dispostas e
sem reservas a abrir mão de si mesmos em favor do próximo, pra ajudar o próximo, pra ser instrumento de bênção na vida do próximo. Só que isso pode também dar uma margem para as pessoas ficarem, não, beleza, eu vou cuidar do meu irmão, que tá aqui do meu lado, que é da mesma igreja que eu, que tá no mesmo teto que eu, não sei o que, blá 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 blá. Que tudo isso que a gente tá vendo não faça a gente ficar fechado na gente mesmo. Nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos de comunidade, sim, tá certo, realmente. A nossa unidade, a nossa comunhão fazem muita diferença. Mas essa comunhão e essa unidade, elas vão aflorar na forma de executar a missão que Jesus nos deu, que é transbordar aquilo que a gente vive em comunidade para outras pessoas, para que a nossa comunidade aumente, para que outras pessoas conheçam sobre Cristo, para que outras pessoas sejam salvas e alcançadas pelo mesmo amor que nos salvou e nos alcançou. Que a gente consiga, através disso, entender qual é a nossa função e executar a nossa função de uma forma muito melhor do que a gente tem executado. Não que a gente não tenha feito um bom trabalho, mas dá pra gente fazer melhor. Então que Deus nos ajude e que Deus transforme as nossas vidas, transforme os nossos corações, e que nós possamos estar dispostos a nos dar pelo próximo. Assim como Jesus se deu por nós, que nós possamos estar dispostos a nos dar também. Sem medo, sem reservas, a viver pelo evangelho de verdade. E amanhã, no nosso momento de oração ao meio-dia, nós vamos orar por unidade. E não só unidade dentro da sua denominação, dentro da igreja onde você está inserido, não. Como corpo de Cristo no Brasil. Nós precisamos de unidade de pensamento. Todos os membros do corpo de Cristo aqui no Brasil. Para que nós sejamos os influenciadores e não os influenciados do rolê. Que Deus nos ajude, gente. Que nós possamos orar com fé e com força por isso. Amém? Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Compartilha nas suas redes sociais pro pessoal participar do nosso estudo. Aqui do lado, o episódio anterior para você assistir, caso você não tenha visto. Se inscreve no canal clicando na minha foto. E amanhã às 6h30 estamos aqui para estudar o capítulo 3 de Filipenses. Tem muita coisa boa pra gente ver. Beijo grande. Deus abençoe.